Olha, meu neto, chega mais perto, que o avô vai abrir o baú. Pernambuco não é só o Recife, Olinda e Porto de Galinhas não. Este estado guarda segredo que dói de tão bonito. Um forte holandês, escondido na ponta de uma ilha. Uma vila de quase 500 anos que o mundo esqueceu no fim de uma estrada de barro. Um vale no sertão com pinturas feitas há 6.000 anos. Ruínas de engenho, que o mato engoliu devagarinho. E até uma ilha no meio do Rio São Francisco, onde vive um povo inteiro. Hoje, eu te levo por 13 desses lugares, um por um, com calma, contando como surgiram, o que aconteceu em cada canto e por que quase ninguém sabe que eles existem. Ajeita a manta e presta atenção, que história de verdade se conta devagar. Vai, se inscreve que eu te conto tudinho. Número 1. O Forte Holandês na ponta da ilha, o Forte Orange, em Itamaracá. Começa comigo pelo litoral norte, meu filho, na ilha de Itamaracá, que no falar antigo dos tupis, queria dizer pedra que canta. Na ponta sul da ilha, de frente para o mar e para a boca do canal de Santa Cruz, existe um forte que quase ninguém visita, e olha que ele é um dos mais importantes do Brasil. O Forte Orange foi levantado em 1631 pelos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais, logo no começo da invasão, e ganhou esse nome em homenagem à Casa de Orange, a família que mandava na Holanda. No princípio, era um forte de terra e madeira, feito às pressas para guardar a entrada do canal e proteger o açúcar que descia das terras da capitania. Aí, quando os holandeses foram expulsos, em 1654, os portugueses tomaram o forte, reconstruíram tudo em pedra e cal e mudaram o nome para Forte de Santa Cruz de Itamaracá. Mas o povo, teimoso que nem eu, continuou chamando de Orange até hoje. Repara bem na curiosidade. No fim do século XX, arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco escavaram o pátio e acharam, embaixo do Forte Português, os alicerces originais do Forte Holandês, além de milhares de peças, cachimbo, moeda, botão de farda, louça fina da Europa, tudo documentado, isso é fato. É como se um forte dormisse dentro do outro, um segredo de pedra, guardando outro segredo de pedra. E não foi enfeite não. Aquele canto do canal era a porta de entrada da capitania, e quem segurasse o forte, segurava o açúcar, que naquele tempo valia mais que ouro na mesa dos reis da Europa. Hoje, as muralhas continuam ali, com as guaritas redondas debruçadas sobre uma praia mansa, e da mureta se avista a coroa do avião de um lado e o verde do canal do outro. Como quase todo turista corre para as piscinas naturais do sul do estado, o velho forte fica em paz, recebendo pescador, maré e vento. Já a lenda conta que existiriam túneis secretos ligando o forte a outras partes da ilha. Mas o avô não vai te enganar. Nunca se comprovou túnel nenhum. O que existe de verdade já é grande demais. Se um dia você for, vá com respeito, que muralha de 4 séculos merece reverência. Número 2. A vila de quase 500 anos que o mundo esqueceu. A Vila Velha de Itamaracá. Agora, sem sair da ilha, vem comigo por uma estrada estreita que atravessa coqueiral e mato fechado, porque no fim dela mora um dos povoados mais antigos do Brasil. A Vila Velha, ou Vila de Nossa Senhora da Conceição, foi fundada em 1535, para ser a sede da capitania de Itamaracá, uma das capitanias hereditárias que o rei de Portugal repartiu, essa entregue ao donatário Pero Lopes de Souza. E antes disso, ainda nos primeiros anos do século XVI, já funcionava por ali uma feitoria portuguesa de comércio de pau-brasil, uma das mais velhas de toda a costa. Imagina a cena, meu neto. Quando Olinda engatinhava, a Vila Velha já tinha porto, igreja e gente mandando açúcar para a Europa. No alto do morro, ficou a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, reconstruída no século XVII, depois das guerras contra os holandeses, que ocuparam e castigaram a região. Em volta dela, um punhado de casinhas coloridas, um cruzeiro de pedra, o silêncio e a vista larga do canal de Santa Cruz, por onde ainda hoje passa o peixe-boi marinho, que tem ali na ilha um centro de preservação, coisa séria e documentada. E por que um lugar desses ficou escondido? Pois a história foi cruel com a vila. As disputas com os holandeses, o assoreamento do porto e a força de outras cidades como Goiânia foram tirando a importância dela, até que a sede do poder mudou e a Vila Velha virou só memória. O progresso passou longe, e foi isso que a salvou. Hoje não tem hotel grande, não tem letreiro luminoso, tem casario simples, manga caindo no chão e uma paz que aperta o peito. O velho aqui te dá o puxão de orelha de sempre. Se for lá, não vá fazer bagunça em cima de 500 anos de história. Sente no adro da igreja, olha o canal e escuta. Lugar antigo, fala baixinho, mas fala. Número 3.
A ilha que nasceu do nada, a coroa do avião. Agora segura o coração, porque eu vou te contar de uma ilha que simplesmente não existia. No meio da desembocadura do Canal de Santa Cruz, entre Itamaracá e Igaraçu, o mar foi empilhando areia, devagarinho, banco em cima de banco, até que lá pelos anos 80 do século XX, aquela coroa de areia firmou de vez acima da maré e virou uma ilhota de verdade, com praia, vegetação rasteira e tudo. É a coroa do avião, uma das ilhas mais novas do Brasil, filha direta das correntes e das marés. E o nome curioso, já a lenda conta que um avião pequeno teria feito um pouso forçado na coroa de areia, e o povo passou a chamar assim. Verdade e causo se misturam, como sempre. E o avô prefere te dizer que a origem certa do nome ninguém garante. O que é fato, documentado, é outra coisa muito mais bonita. No fim dos anos 80, a Universidade Federal de Pernambuco montou ali uma base de pesquisa, porque a ilhota virou pouso de aves migratórias que descem do hemisfério norte, maçaricos e batuíras que saem das bandas do Ártico, atravessam o continente inteiro e escolhem aquele punhado de areia pernambucana para descansar e se alimentar. Os pesquisadores capturam, medem e anilham as aves. E já apareceram por lá bichos marcados a milhares de quilômetros de distância. É para você ver o tamanho da coisa. Um grão de areia no mapa, servindo de hotel para viajante do outro lado do mundo. Só se chega de barco ou de jangada, partindo de Itamaracá, e a travessia dura uns poucos minutos. Nos feriados aparece movimento, mesa na areia, caldinho de sururu, ostra fresquinha aberta na hora. Mas em dia de semana, a ilha volta a ser das aves, do vento e de meia dúzia de barqueiros. E na maré baixa, a coroa cresce, abrindo bancos de areia clara, onde a água fica pela canela. Vem cá, e o conselho do velho. Maré ali muda rápido e banco de areia não é brinquedo. Respeita o barqueiro, respeita as aves, não chega perto dos bandos descansando, que bicho cansado de viagem longa merece sossego. Número 4. A cidade mais antiga que quase ninguém visita. O sítio histórico de Igaraçu. De uma ilha que nasceu ontem, eu te levo agora para uma das povoações mais velhas do Brasil, ali pertinho, do lado de dentro do canal. Igaraçu, que na língua dos tupis quer dizer canoa grande, foi fundada em 1535, depois de uma batalha dura entre os portugueses de Duarte Coelho e os índios caetés que dominavam aquelas matas. E guarda um tesouro que muito brasileiro não sabe: a Igreja dos Santos Cosme e Damião, erguida naquele mesmo ano, considerada a igreja mais antiga do Brasil, ainda de pé. Isso é registrado, tombado, estudado, embora historiador goste de discutir detalhe de data, como é do ofício deles. Pertinho dela fica o convento de Santo Antônio, dos frades franciscanos, começado em 1588, com claustro de pedra, azulejo antigo e uma pinacoteca com pinturas do período colonial que contam uma história curiosa. Em 1685, quando uma epidemia terrível varreu a região, o povo de Igaraçu atribuiu aos santos padroeiros o fato de a vila ter sido poupada e mandou pintar quadros enormes em agradecimento. Fato é a epidemia e são os quadros, que estão lá até hoje. Milagre, meu neto, é assunto entre cada um e a sua fé, e o avô respeita os dois lados. O conjunto todo, ladeira de pedra, casario, igrejas, foi tombado pelo patrimônio nacional ainda na metade do século XX. E por que ninguém visita? Porque Igaraçu teve o azar de ficar entre Olinda e a praia. O turista passa na rodovia, olha a placa e segue reto. A cidade velha fica no alto, quieta, com os sinos, os gatos e as goiabeiras. Dentro do convento, ainda funciona um museu com imagem sacra, mobília antiga e documento de séculos. E há quem passe uma tarde inteira ali, sem cruzar com outra visita. Coisa que em Ouro Preto ou em Paraty seria impensável. Volta comigo no tempo e imagina. Quase 500 anos de missa, procissão, guerra holandesa, açúcar e chuva batendo nessas mesmas paredes caiadas. Um lugar desses, tão perto do Recife e tão esquecido, é quase um pecado. Vá numa manhã de semana, suba a ladeira devagar e agradece, do seu jeito, por ainda existir. Número 5. O Cabo das Primeiras Velas, Nazaré do Cabo e o Forte Castelo do Mar. Agora, o avô te leva para o litoral sul, para o Cabo de Santo Agostinho, um braço de pedra que entra no Atlântico e que guarda mais história por metro do que muita capital. No alto do cabo existe um povoado colonial chamado Nazaré, com a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, do século XVII, e as ruínas de um convento carmelita que começou a ser erguido no fim daquele século.
e nunca chegou a ser terminado como se sonhou. Paredes grossas sem telhado, janelas emolduradas de pedra abertas para o céu e o mar imenso lá embaixo. Lá do adro, a vista alcança léguas de costa. E repara na polêmica saborosa. Tem historiador que defende que o espanhol Vicente Yáñez Pinzón teria avistado e tocado essas terras em janeiro de 1500, meses antes de Cabral chegar à Bahia. Isso é debate antigo, com documento para um lado e para o outro. E o avô não vai te enganar. Certeza fechada não existe. O que existe é a possibilidade, deliciosa, de que o Brasil tenha começado ali, naquele Cabo Verde e ventoso. O que é fato documentado é a guerra. Os holandeses entenderam logo o valor daquele porto natural e levantaram ali, por volta de 1631, o forte que o povo chama de Castelo do Mar, plantado sobre os arrecifes na entrada da barra, com o mar batendo nos 4 lados. As ruínas dele estão lá até hoje, cercadas de água, e pouca gente que toma banho nas praias vizinhas desconfia que aquele montinho de pedra escura já trocou tiro de canhão. Quando os portugueses retomaram a região, aproveitaram e reforçaram as defesas do cabo. E por mais de um século, aquele porto pequeno embarcou açúcar dos engenhos de Ipojuca e do Cabo rumo a Lisboa. Nazaré ficou escondida porque o mundo desceu do morro. O movimento foi todo para as praias e para o porto moderno de Suape. E o povoado ficou lá em cima, com as ruínas, o vento e as cabras. Sobe com calma, meu filho. O caminho é simples e pisa devagar, que ruína não é cenário de foto, é memória de gente. Número 6. A praia escondida atrás do morro. A Praia do Paraíso. Já que estamos no Cabo de Santo Agostinho, vem cá que eu te mostro um segredo de areia. Todo mundo conhece Calhetas, aquela enseadinha famosa de cartão postal, sempre cheia. Pois a poucos passos dali, escondida atrás dos morros cobertos de coqueiro e mata, existe a Praia do Paraíso, que faz jus ao nome e quase nunca aparece em revista. É uma faixa de areia clara, abraçada por 2 pontas de pedra, com arrecifes que na maré baixa seguram o mar e formam piscinas mornas e rasas, dessas em que a água fica tão parada que parece vidro. O acesso nunca foi fácil, e foi isso que a salvou. Durante décadas, só se chegava por trilha ou pela areia, contornando as pedras vindo de Gaibu, e mesmo hoje, com caminho melhor, o grosso do turismo passa reto para Porto de Galinhas e deixa o paraíso em paz. Agora escuta a camada de história que essa areia guarda, porque ali ninguém toma banho em lugar inocente. Toda essa costa do Cabo foi, no século XVII, zona de guerra entre portugueses, holandeses e os senhores de engenho da região. As enseadas serviam de ancoradouro para embarcação pequena, de esconderijo e de ponto de desembarque, e os fortins no alto dos morros vigiavam exatamente essas praias. Quando a guerra acabou, a costa voltou para os pescadores, que por gerações puxaram rede ali sem que ninguém de fora desse importância. Já a lenda, porque sempre tem uma, fala de tesouro holandês enterrado nas redondezas do cabo. O avô te diz com carinho. Nunca se achou moeda nenhuma, e quem cavar buraco em área de preservação vai achar é multa, e bem merecida. O que você acha de verdade no paraíso é outra riqueza. Água limpa, silêncio, fragata cruzando o céu, e no fim da tarde, um sol descendo atrás do morro que pinta tudo de cobre. Leva a sua água, traz o seu lixo de volta, respeita os arrecifes, que coral não é tapete, e aproveita um dos últimos cantos mansos do litoral sul. Número 7. As falésias solitárias entre os resorts, o Pontal do Cupe. E olha que coisa curiosa, meu neto. O lugar mais escondido às vezes mora no meio do lugar mais famoso. Em Ipojuca, entre a badalação de Porto de Galinhas e a fila de resorts de Muro Alto, existe um trecho de costa que quase ninguém pisa, o Pontal do Cupe. É uma ponta de falésias, aqueles barrancos altos de terra colorida, em tons de vermelho, laranja e amarelo, despencando sobre uma praia estreita e limpa, com arrecifes na frente e coqueiral no alto. Como não há barraca, não há quiosque, e o acesso se faz caminhando pela areia, a partir da praia do Cupe, de preferência na maré baixa, o Pontal ficou sendo território de pescador, de caranguejo e de um ou outro caminhante madrugador. Volta comigo no tempo para entender o nome e o lugar. Toda essa região era terra de coqueirais e de pesca, e antes ainda, no tempo colonial, fazia parte das rotas do açúcar que desciam dos engenhos de Ipojuca, município que guarda até hoje igrejas e conventos do século XVI e XVII, como o convento franciscano de Santo Antônio, na sede, que pouquíssimo turista de resort conhece. O porto vizinho, aliás, ganhou o nome de Porto de Galinhas por causa de uma vergonha histórica que precisa ser contada com seriedade. Depois que o tráfico de escravizados foi proibido, em 1850,
Desembarques clandestinos continuaram na região, e a expressão sobre a chegada de galinhas servia de código para avisar que tinha navio negreiro chegando. Isso é história documentada, dolorosa, e o avô te conta porque Praia Bonita também carrega memória que pede respeito. Hoje, no Pontal, a natureza manda. A falésia vai sendo esculpida pelo vento e pela chuva, e por isso mesmo, o velho te dá o puxão de orelha. Não escale o barranco, não chegue debaixo dele, que desbarrancamento não avisa. E barranco desses é frágil como papel molhado. Fica na areia, olha a parede colorida contra o mar verde e guarda a cena, que ela vale mais que qualquer piscina de hotel. Se inscreve para mostrar que esses vídeos sim ajudam e sim fazem sentido. Número 8. Os gigantes que o mato engoliu. Os engenhos abandonados da Zona da Mata. Agora deixa a praia para trás e sobe comigo para os canaviais, porque a Zona da Mata de Pernambuco é um cemitério de gigantes. Durante o século XVI e o XVII, esta terra foi a maior produtora de açúcar do mundo, e chegou a ter centenas de engenhos espalhados pelos vales, cada um com a sua casa grande, a sua capela, a sua moenda e a sua senzala. Quando o açúcar mingou e as usinas modernas engoliram os engenhos velhos, muitos foram simplesmente abandonados. E hoje, as ruínas deles dormem no meio da cana e do mato, com paredões de tijolo maciço, chaminés solitárias apontando para o céu e capelas onde ainda se lê data do século XVIII no frontão. Tem exemplo documentado e tombado, como o Engenho Poço Comprido, em Vicência, com Casa Grande e capela do século XVIII, protegidas pelo Patrimônio Nacional, e tem o Engenho Maçangana, no Cabo de Santo Agostinho, onde o menino Joaquim Nabuco, que depois virou o grande abolicionista, passou a infância nos anos de 1850. Foi vendo de perto a escravidão naquele engenho que ele guardou as memórias que mais tarde escreveu. E hoje, o lugar é um espaço de cultura que recebe bem menos visita do que merece. Mas a maioria das ruínas nem nome no mapa tem. É chaminé no meio do canavial, é arco de capela sustentado por raiz de gameleira, é roda de moenda enferrujada dentro do rio. E o povo das redondezas conhece cada uma pelo nome antigo do engenho, que sobrevive na boca mesmo depois que a parede caiu. E aqui, o avô baixa a voz, porque essas pedras guardam uma memória que ainda pede respeito. Cada engenho desses funcionou com o trabalho de gente escravizada, homens, mulheres e crianças trazidos da África. E quando você olha uma senzala em ruína, não está olhando paisagem romântica, está olhando o chão de um sofrimento real, documentado, que durou séculos. Os holandeses, na guerra, queimaram dezenas desses engenhos. O tempo queimou o resto. Se você visitar algum, entra com licença de quem cuida. Não leve tijolo de lembrança. E faça um silêncio por dentro. Tem lugar em que o silêncio é a única oração possível. Número 9. O Vale das Pinturas de 6.000 anos. O Vale do Catimbau. De ruína de tijolo, eu te levo agora para ruína de mundo, porque o próximo segredo tem milhões de anos de idade. No agreste profundo, entre os municípios de Buíque, Tupanatinga e Ibimirim, abre-se o Vale do Catimbau, um mar de pedra onde o vento e a chuva esculpiram, em arenito colorido, torres, muralhas, canyons e figuras que parecem bicho, igreja, cachorro sentado, o que a sua imaginação quiser. Em 2002, o governo transformou aquilo tudo no Parque Nacional do Catimbau, com mais de 60.000 hectares de caatinga. E olha o tamanho do segredo. É considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil, atrás só da Serra da Capivara, no Piauí, que é famosa no mundo inteiro, enquanto o Catimbau fica quase vazio. Pois dentro daqueles paredões, existem dezenas de sítios com pinturas rupestres. E as mais antigas, dizem os estudos, podem passar de 6.000 anos. Mãos carimbadas na rocha, figuras geométricas, traços da chamada tradição agreste, deixados por povos que caçavam e viviam ali quando não existia nem a sombra da ideia de Brasil. Isso é ciência, documentada em pesquisa de universidade. Dentro do território do parque e no entorno, vive também o povo indígena Capinauá, que mantém as suas terras, os seus cantos e a sua relação antiga com aquela paisagem. E é bom que você saiba que lá dentro há áreas que são deles, com regras deles. Por que quase ninguém conhece? Porque o Catimbau fica a quase 300 quilômetros do Recife, no meio do sertão, sem estrutura grande de turismo, e só se anda lá com guia local credenciado, o que espanta o apressado e abençoa o lugar. Os guias saem do povoado do Catimbau mesmo, gente nascida ali que conhece cada furna, cada torre de pedra com nome de batismo, e ainda te mostra a chuva de flor amarela dos ipês quando o sertão resolve florir. Imagina a cena, meu neto. Você no alto de um paredão laranja, a caatinga cinzenta e prateada até o horizonte,
um silêncio de começo de mundo, e na pedra ao lado, a mão de alguém que viveu 6.000 anos antes de você. Se isso não der um frio bom na espinha, nada mais dá. Leve água, chapéu e humildade, e não toque nas pinturas, nunca, que gordura de dedo apaga em um segundo o que atravessou milênios. Número 10. A floresta impossível no meio do sertão, a Serra Negra. Agora, eu vou te contar um segredo que até muito pernambucano duvida quando escuta. No sertão de Floresta e Inajá, onde a caatinga é cinza e o sol não perdoa, levanta-se uma serra que carrega no topo uma floresta escura, úmida, fechada, com árvores altas, samambaia e orquídea. É a Serra Negra, um daqueles brejos de altitude que os cientistas chamam de refúgio, quando o clima mudou há milhares de anos, e a mata que cobria a região recuou. Sobraram ilhas de floresta nos pontos mais altos e frescos, e a Serra Negra é uma das mais impressionantes, uma ilha verde boiando num oceano de espinho. O lugar é tão precioso que em 1982 o governo federal transformou o topo da serra numa reserva biológica, a categoria mais fechada de proteção que existe no Brasil. Reserva biológica não é parque, meu neto, não é lugar de passeio, e a visita só acontece com autorização, para pesquisa e educação. O avô te diz isso com clareza porque tem muita gente que sobe escondido, e isso é errado e é crime ambiental. A serra a gente admira de longe, das estradas e povoados do entorno, e já é uma visão danada de bonita. E tem a camada humana, que é funda. Aquelas terras em volta são vizinhas de povos indígenas antigos do sertão, como os Pancararu e os Cambiuá. E a própria serra guarda valor sagrado para a gente da região, que conta histórias de encantados na mata escura. Isso é tradição, memória viva do povo, e o avô registra com respeito, sem confundir com documento. Documentado mesmo é o valor científico. Pesquisadores encontram lá espécies de planta e bicho que não existem na caatinga em volta, sobreviventes de um mundo mais úmido que acabou. E lá do alto, passando dos 1.000 metros nos pontos maiores da região, o ar esfria de um jeito que ninguém espera do sertão. Por que ninguém conhece? Porque é longe, é protegido e não rende foto fácil. E ainda bem, nem todo segredo existe para ser visitado. Alguns existem só para continuar existindo. E a nossa parte é saber que estão lá e defender que fiquem. Número 11. O sítio onde nasceu o Rei do Cangaço, a Passagem das Pedras, no Pajeú. Segura agora o chapéu, que nós vamos entrar no sertão do Pajeú, terra de poesia, de poeira e de uma história que marcou o Brasil a ferro. Na zona rural de Serra Talhada, que no tempo antigo se chamava Vila Bela, existe um sítio de nome Passagem das Pedras, com as ruínas de uma casa simples de fazenda, entre pedras enormes e o leito seco de um riacho. Pois foi ali que nasceu, em 1898, um menino chamado Virgulino Ferreira da Silva, que o mundo conheceria como Lampião, o Rei do Cangaço. Isso é fato, documentado. E o lugar hoje é um memorial que pouquíssima gente visita, perdido na estrada de terra. A família de Virgulino era de criadores e almocreves, gente de trabalho, até que uma rixa de vizinhança com a família Pereira, dessas questões de terra, honra e animal, foi crescendo em queixa, emboscada e sangue, como tantas no sertão daquele tempo, onde a justiça chegava fraca e tarde. Em 1921, o pai dele, José Ferreira, morreu num confronto com a força policial, em terras de Alagoas, para onde a família tinha fugido. E aquele dia, decidiu tudo. Virgulino, que já andava no cangaço, mergulhou de vez, e por quase 2 décadas, o bando dele cruzou 7 estados do Nordeste, temido, caçado e cantado em verso de cordel. O avô não vai te enganar com romantismo. Lampião foi bandido de crueldade documentada, e as volantes que o caçavam também cometeram violência demais contra o povo pobre do sertão. Nessa história, não tem mocinho, tem tragédia. Terminou em 1938, na Grota do Angico, já em terras de Sergipe, quando ele, Maria Bonita e parte do bando foram mortos pela polícia. Hoje, em Serra Talhada, existe museu, existe Rota do Cangaço, e na Passagem das Pedras, o vento passa entre as pedras onde brincou o menino que virou lenda. Serra Talhada até se orgulha do título de capital do cangaço, com o espetáculo de chachado, a dança de guerra dos cangaceiros. Mas o sítio em si continua quieto, visitado por meia dúzia de curiosos e por estudioso de história. Vá com respeito e traga de lá a lição, não a arma. Sertão esquecido pelo poder público criador, e dor sem justiça vira bala. Número 12. A cidade-teatro que só vive uma semana por ano, Nova Jerusalém.
em Fazenda Nova. De uma história de sangue, eu te levo para uma história de fé e de teimosia bonita. No Agreste, no município de Brejo da Madre de Deus, existe um distrito pequenininho chamado Fazenda Nova, e grudada nele, uma cidade inteira de pedra, que fica vazia quase o ano todo. Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo. Isso mesmo que você ouviu. A história começa em 1951, quando o povo do lugarejo começou a encenar a paixão de Cristo pelas ruas. Coisa simples, de fé e pano de saco. Aí chegou um sonhador chamado Plínio Pacheco, que se encantou com a encenação, casou com a filha do criador da peça e passou a vida inteira levantando um sonho maluco: reconstruir Jerusalém no agreste pernambucano. A partir de 1968, ergueram-se as muralhas de pedra, com torreões, portões e ruas internas, num terreno de cerca de 100 mil metros quadrados, tamanho comparável a um pedaço da Jerusalém antiga de verdade. Lá dentro há vários palcos permanentes, o Palácio de Pilatos, o Templo, o Calvário, e na Semana Santa, centenas de atores, entre artistas famosos vindos do sul do país e o povo da própria região, que ensaia o ano inteiro, encenam a paixão para milhares de pessoas por noite, plateias de 8.000 almas, que caminham de palco em palco acompanhando a história, com o soldado romano a cavalo passando do lado. Isso acontece desde então, ano após ano, e é fato conhecido. O segredo, meu neto, é o resto do ano. A cidade-teatro fica em silêncio, as muralhas douradas ao sol do agreste, os torreões vazios, e quase ninguém aparece, embora dê para visitar. E pertinho dali, ainda existe outro assombro esquecido: o parque de esculturas com gigantes de granito espalhados pelo mato, vaqueiros, cangaceiros, retirantes, figuras enormes do Nordeste talhadas na pedra, paradas no meio da caatinga como um exército encantado. Imagina só o que seria isso na Europa. Fila de turista o ano inteiro. Aqui, é vento, cigarra e um vigia bocejando. Vá fora da Semana Santa, caminha pelas ruas de pedra vazias e você vai sentir um arrepio manso, de cenário, esperando a história recomeçar. Número 13. A Ilha do Povo Trucá, no meio do Velho Chico. A Ilha de Assunção. E para fechar, meu filho, o avô te leva até a beira do Rio São Francisco, no sertão de Cabrobó, quase divisa com a Bahia, porque o último segredo é uma ilha que é um mundo. No meio do Velho Chico, o rio abre os braços e abraça a Ilha de Assunção, a maior ilha fluvial de Pernambuco. Uma várzea comprida e verde encravada na caatinga. E o segredo maior não é a paisagem, é o povo. A ilha é terra indígena do povo Trucá, uma nação que resistiu séculos ali, desde o tempo das missões religiosas que aldeavam os índios do São Francisco no século XVIII. Enquanto quase todos os povoados de missão foram engolidos, os Trucá seguraram a sua ilha, atravessaram perseguição, invasão de poceiro e esquecimento. E no fim do século XX e começo do XXI, conquistaram o reconhecimento oficial da sua terra. Processo documentado, com idas e vindas na justiça, como quase tudo que envolve terra indígena no Brasil. Hoje vivem ali milhares de pessoas, em aldeias espalhadas pela ilha, plantando arroz e cebola na várzea molhada pelo rio, criando gado, pescando surubim e mantendo vivo o toré, o ritual de canto e dança, que é o coração da tradição deles, com os seus encantados, que são assunto sagrado do povo, e não cabe a mim explicar, só respeitar. Repara na geografia esperta. O rio serviu de muralha, e foi ela que guardou o povo e guardou o segredo. Não se chega por acaso. Se atravessa de balsa ou de barco a partir de Cabrobó, e visita de gente de fora, se faz como manda o costume, pedindo licença às lideranças, porque ali quem manda são eles, na terra deles, como deve ser. Quem tem a honra de conhecer, volta falando do pôr do sol no Velho Chico, das garças na várzea, do cheiro da cebola colhida, das crianças mergulhando do barranco no Rio Manso e da força de um povo que o Brasil tentou apagar e não conseguiu. De todos os segredos de hoje, esse talvez seja o mais precioso. Um lugar escondido que não é ruína, é vida, resistindo em pé no meio do rio. Pois é, meu neto, 13 lugares, 13 histórias, e tudo isso dentro de um estado que muita gente jura que já conhece, porque passou um Réveillon no Recife. Um forte holandês dormindo dentro de um forte português, uma vila de quase 500 anos no fim da estrada de barro, uma ilha que nasceu da areia para abrigar ave do Ártico, a igreja mais antiga do Brasil, esquecida numa ladeira, um cabo que talvez tenha visto a primeira vela europeia, uma praia guardada por morros, falésias coloridas sem ninguém, engenhos que o mato engoliu com a sua memória dolorosa, pinturas de 6.000 anos num vale de pedra, uma floresta impossível no alto do sertão,
O sítio onde nasceu Lampião, uma Jerusalém de granito vazia no agreste, e uma ilha inteira de um povo que não se deixou apagar. O velho aqui te diz, com a mão no seu ombro, lugar escondido não é lugar para ser invadido, é lugar para ser escutado. Se um dia você for a algum deles, vá com juízo, contrate o guia do lugar, peça licença a quem é de lá, respeite as regras, respeite o rio, o mar, o mato, a pedra, e acima de tudo, respeite a história de quem passou por ali antes de você, porque paisagem sem memória é só foto, e você agora sabe demais para tirar foto vazia. Eu sou um avô, e avô se preocupa. Cuida-te.